Olá a você que está assistindo essa videoaula neste momento. Esta é mais uma aula de biologia cujo assunto é sobre o citoplasma, uma parte da célula. Peço que já deixe seu like e se inscreva no canal. Citoplasma. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, e o núcleo. Repare aqui na imagem que nós temos o citoplasma representado por essa região toda na cor amarela. Veja que na parte externa dessa célula, nesse esquema de uma célula, nós temos a membrana plasmática, também conhecida como membrana celular, que é essa linha de cor alaranjada. A parte interna, toda essa região amarela, na qual é conhecida como citoplasma, que dentro desse citoplasma nós temos as organelas. E na região central nós temos uma esfera de cor roxa, na qual é o núcleo da célula. A questão do núcleo a gente vai ver isso numa próxima aula. Então na aula de hoje é toda essa região de cor amarela conhecida como citoplasma. A diferença de uma célula eucariota para uma célula procariota. Para o seguinte, nesta imagem aqui, eu quero que vocês entendam que tanto uma célula eucariota como uma célula procariota possui o citoplasma. Veja que em ambas as imagens, no lado esquerdo, a célula eucariota e no lado direito, a célula procariota, ambas possuem essa região de cor amarela, que é o caso do citoplasma, representando o citoplasma. Ambas possuem a membrana celular, que é essa linha preta que circula essa célula, e ambas possuem esses grãozinhos de cores roxa, na qual representa as organelas. O que acontece? A diferença de uma célula eucariota para a procariota é a presença ou ausência da carioteca. Repare que no lado esquerdo nós temos a carioteca representada por um círculo de cor azul, na qual dentro dessa carioteca nós temos o DNA. Então, a junção da carioteca com o DNA recebe o nome de núcleo. E repare que no lado direito nós temos o DNA, que é essa linha de cor vermelha, porém não temos esse círculo de cor azul, na qual é a carioteca. Isso quer dizer que a célula que possui carioteca recebe o nome de célula eucariota e a célula que não possui a carioteca recebe o nome de célula procariota. Exemplo de células eucariota: animais, vegetais, fungos, protozoários, algas. E exemplo de célula procariota: as bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Então, tirando as bactérias, que é o maior representante da célula procariota, demais seres vivos possuem célula eucariota. Então, eu e você possuímos células eucariotas. E todas elas possuem o citoplasma. Então, independentemente seja uma bactéria, um ser humano, uma planta e demais seres vivos, todos eles vão possuir o citoplasma. Só tem uma exceção: vírus não possui citoplasma. Mas por que vírus não possui citoplasma? Porque vírus não possui célula. Então, já que vírus não tem célula e citoplasma está dentro de uma célula, a gente pode dizer que vírus não tem citoplasma. Pois, na verdade, vírus, na biologia e na ciência de forma geral, vírus não é considerado ser vivo. Por que não é considerado ser vivo? Porque não possui célula, tá bom? Então, somente o vírus que não possui citoplasma, porque vírus não tem célula. O citoplasma. O que você deve entender sobre o citoplasma? Que o citoplasma é dividido, na verdade, por três partes, tá? Citoesqueleto, citosol e organelas. Então, o que tem o citoplasma? São esses três elementos que vão constituir o citoplasma. A primeiro elemento é o citoesqueleto. Repare o seguinte, que nesta imagem aqui abaixo está uma micrografia, também conhecida como microfotografia, de uma célula animal. Repare no lado esquerdo, nessa imagem de cor azulada, que é uma foto tirada por um microscópio eletrônico, na qual representa células da boca, tá? Então, o que acontece? Nessa imagem azulada, nós temos 4 células que representam a célula da boca. Repara o seguinte, que nós temos a região externa, que é a membrana plasmática, nós temos dentro dela uma esfera bem grande, que é um núcleo, e entre a membrana plasmática e o núcleo nós temos o citoplasma. Repare nessa imagem que no citoplasma tem vários pontinhos bem pequenos, que estão próximos um dos outros. Esses pontinhos são as organelas. E repare que
que entre as organelas nós temos uma parte mais líquida, tá? Que no caso é o citosol. Então repare que nessa imagem de cor azul nós já podemos enxergar o citosol e as organelas, o segundo item e o terceiro item deste slide. No lado direito, nessa imagem de cor avermelhada, temos uma outra micrografia de uma célula tirada por microscópio eletrônico, na qual está dando foco no citoesqueleto. Repare que os citoesqueletos são esses feixes, essas linhas que estão dentro da célula. Repare nessa imagem, nós temos 3 células em destaque, tá? E essas esferas bem grandes de cor amarela, que estão brilhantes, representam o núcleo dessa célula. Então, entre o núcleo e a membrana plasmática, nós temos todo esse citoplasma. E nesta imagem nós estamos dando foco no citoesqueleto, que são esses feixes, essas linhas que vão dar uma sustentação à célula. Começando sobre o citoesqueleto. No citoesqueleto, o que você deve entender é o seguinte: o número 1, formado por filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Então, o citoesqueleto, ele na verdade é um conjunto de 3 filamentos: actina, intermediário e microtúbulos. O nome já diz tudo, é o esqueleto da célula, tá? Então, qual é a função dela? É uma estrutura que dá um suporte mecânico à célula, podendo modificar e manter sua forma. No item 2 está dizendo qual é a função do citoesqueleto. Então, repare aqui na imagem, no lado esquerdo, do fundo preto, que nós temos uma micrografia de um citoesqueleto, que são os filamentos intermediários, tá? Então, essas linhas de cor amarela que estão brilhantes é uma parte do citoesqueleto na qual vai dar uma sustentação a essa célula. É graças ao citoesqueleto que a nossa célula e de demais seres vivos, elas não ficam achatadas, não consegue deformar facilmente. Então, por causa disso que você consegue apertar os seus músculos, você consegue apertar a sua carne, e na mesma hora que você aperta a sua carne, quando você solta, alivia na pressão, a tua pele volta ao normal. Por que isso acontece? Devido ao citoesqueleto. Se não fosse o citoesqueleto, na hora que você apertasse a sua carne, na mesma hora ia ficar praticamente por muito tempo o formato que você deixou. Então, quando você aperta a sua carne, os seus músculos, a tua pele, e solta, alivia na pressão, a tua pele volta ao estado natural, porque isso aconteceu devido ao citoesqueleto, tá? Que vai dar esse suporte mecânico à célula, na qual pode modificar e manter a sua forma. No lado direito dessa imagem, nós temos os 3 tipos do citoesqueleto, os 3 tipos de filamento. Primeiramente, o filamento de actina, que são essas linhas vermelhas que pega da parte superior à parte inferior, mas só que nas bordas da célula, tá? Então, dando mais uma forma na parte da membrana plasmática. Na imagem do meio, nós temos os microtúbulos, que são essas linhas de cor verde, na qual nós temos uma bolinha vermelha ao lado do núcleo. Essa bolinha vermelha é um tipo de organela, tá? Na qual vai sair os microtúbulos. E no lado direito nós temos os filamentos intermediários, que são essas linhas de cor roxa. Repare que o filamento intermediário sai do núcleo praticamente e vai até as bordas da membrana plasmática, tá? O segundo item do citoplasma, citosol. O citosol, também conhecido como hialoplasma, é formado por água, sais minerais, proteínas, açúcares e etc. No hialoplasma encontramos várias organelas. Repare aqui na imagem que nós temos o citosol representado por essa cor azul. Tá? Então, toda essa região de cor azul representa o citosol. Vocês haviam percebido que o citoesqueleto ele vai dar uma forma para a célula. Então, é graças ao citoesqueleto que a célula consegue ficar num formato ideal. E se você apertar uma célula, ela volta para o estado natural devido ao citoesqueleto. Já o citosol é uma parte mais gelatinosa, uma parte mais líquida, tá? Só que é um líquido no formato de gelatina. Para quem já comeu a gelatina, pode perceber que a gelatina é uma parte mais sólida,
é uma água que está com muitos açúcares e proteínas que ficou nesse formato gelatinoso. Então, da mesma forma que uma gelatina que é comestível, também o citosol tem essa parte gelatinosa. Então, o citosol tem essa característica gelatinosa devido à água misturada com sais minerais, proteínas e açúcares. Então, a união de água, sais minerais, proteínas e açúcares faz com que o citosol fique gelatinoso, tá? E com isso a célula dos animais, vegetais e demais seres vivos consegue ter esse formato do estilo gelatina. Eu costumo dizer que a união do citoesqueleto com o citosol é como se fosse uma estrutura, como se fosse uma construção, na verdade. Por exemplo, quando pretende-se construir uma casa ou um prédio, você, primeira coisa, tem que ter os vergalhões e tem que ter o cimento. Então, os vergalhões é como se fosse o citoesqueleto e o cimento é como se fosse o citosol. Tá? Então, a união desses dois elementos faz com que uma célula seja estável, consiga ter uma estabilidade estrutural bem melhor. Tá? E o terceiro ponto do citoplasma são as organelas. As organelas, no número 1, são estruturas que funcionam como pequenos órgãos da célula. No número 2, as organelas são estruturas que desempenham funções indispensáveis à vida da célula, tais como nutrição e respiração, além do armazenamento de substância. E no item 3, verificamos que há uma das funções das organelas, que cada organela possui uma função específica. Tá? Então, no número 1, o que eu quero dizer com esse primeiro item das organelas? É que é o seguinte, da mesma forma que o nosso corpo possui órgãos, por exemplo, o órgão pulmão, o órgão fígado, o órgão intestino grosso e etc. Então, da mesma forma que o nosso corpo, o corpo dos seres humanos, possui órgãos e cada órgão tem uma função específica, por exemplo, o nosso órgão pulmão tem a função de respiração. O nosso órgão intestino tem a função de digestão. Da mesma forma que o nosso órgão tem funções específicas, a mesma forma cada uma de nossas células, lembra-se que nosso corpo é formado por trilhões de células, cada uma célula tem órgão dentro dela, tá? Então, toda célula possui órgãos, só que a gente não fala órgão, a gente fala organela. Então, uma organela é como se fosse, entre aspas, pequenos órgãos que estão dentro da célula. E da mesma forma que os órgãos dos seres humanos possuem funções específicas, da mesma forma que as organelas, né, que são esses pequenos, entre aspas, órgãos da célula, também possuem funções específicas. Tá? Então, por exemplo, uma alusão, o pulmão tem a função de respiração. A célula também possui o seu pulmão, entre aspas, né? A sua organela que tem a função de respiração, que a gente vai ver daqui a pouco qual é essa organela que tem essa função de respiração. Tá? Então, repara o seguinte nesse esquema, nessa imagem. Nessa imagem aqui, tem uma forma bem mais didática, os tipos de organelas existentes dentro do citoplasma, tá? Então, repare que o citoplasma está representado por toda essa região de cor alaranjada, tá bom? E o que acontece? Dentro do citoplasma, a gente vê os pequenos órgãos, né? Conhecido como organelas, que esse é o termo correto de dizer. Então, repare que nós temos os ribossomos, que são esses pontinhos bem pequenos que está em cima de uma linha amarela, tá? Que essa linha amarela é conhecida como retículo endoplasmático granuloso. Por que retículo endoplasmático granuloso? É por causa dos grãos que estão em cima dessa linha amarela. Então, essa linha amarela, nesta imagem aqui, nesse fio amarelo, representa o retículo endoplasmático granuloso. Recebe esse nome de granuloso por causa desses pequenos pontos que estão em cima deles. E cada pontinho desses são os ribossomos. Ou seja, o retículo endoplasmático é granuloso devido aos ribossomos aderidos em cima dele. Tá? Nós vemos aqui também, logo abaixo, as mitocôndrias. A mitocôndria são esses grãos bem grandes de cor meio roseada, tá? Na qual tem a função específica de respiração.
Como havia dito anteriormente, o pulmão da célula, na verdade, é a mitocôndria. A mitocôndria é esses grãos de cores roxa mais claro, tá bom? Nós temos também uma outra linha de cor amarelada, só que repare que ela está lisa, que recebe o nome de retículo endoplasmático não granuloso, também conhecido como retículo endoplasmático liso. Por que retículo endoplasmático liso? Também dizendo também que é não granuloso, por causa que não tem os pontinhos em cima dele, não tem os grãos em cima dele, que esses grãos são os ribossomos, tá? Nós temos aí uma esfera de cor azul, que recebe o nome de lisossomos, que tem uma função de digestão. Então, o lisossomos é como se fosse o intestino da célula. Aí, repare que nós temos a carioteca, que isso já faz parte do núcleo, que isso é um assunto da próxima aula. E nós temos, logo lá em cima, passando do nucleolo, citoplasma, lá em cima nós temos o complexo golgiense, que é essa linha de cor vermelha. Então, esse emaranhado de linhas de cores vermelhas, que é o complexo golgiense, que o complexo golgiense tem a função de armazenamento de substâncias, tá? E finalizando com o centríolo. Repare na seta que os centríolos são esses feixes de cor marrom, tá bom? Que esses centríolos têm a função específica de fazer parte dos microtúbulos, que é aquele microtúbulo que está no citoesqueleto, tá? E o centríolo só aparece quando a célula vai se dividir, vai deixar descendentes. Então vamos ver aqui um resumo das organelas. Aqui eu coloquei nessa tabela um resumo bem direto de cada organela. Qual é a função que cada organela desempenha dentro da célula? Repara o seguinte, nós começamos com os ribossomos. A organela ribossomos tem uma função específica, que é a síntese de proteínas. A palavra síntese significa fabricar, ou seja, o ribossomos tem a função de fabricar proteínas. A segunda organela nessa tabela é as mitocôndrias. Qual é a função das mitocôndrias? Respiração celular. Então, a célula respira através das mitocôndrias. Mas essa respiração celular, a mitocôndria faz para poder, na verdade, adquirir energia. Então, fabricar energia. Então, as mitocôndrias tem a função de respiração celular, porque as mitocôndrias fabricam energia. Então, na verdade, a função das mitocôndrias são duas: respiração celular e fabricação de energia. E essa fabricação de energia se dá devido, obviamente, à respiração celular. A terceira organela é os centríolos. Qual é a função dos centríolos? É a divisão celular. Ou seja, o centríolo só aparece quando a célula vai se dividir, né? Uma única célula se divide pela metade e cada metade dessa célula, cada banda dessa célula se transforma em uma nova célula, tá? E isso acontece devido aos centríolos, que é um tipo de organela que só aparece quando a célula vai se dividir. Peroxomos é uma organela que tem a função de degradar substâncias tóxicas, por exemplo, álcool, tá? A outra organela é o complexo de Golgi, também conhecido como complexo golgiense. A função do complexo golgiense é armazenar, empacotar e secretar substâncias. Por exemplo, nós temos a organela chamada ribossomos, que tem a função de fabricar proteínas, e temos a organela chamada complexo de Golgi. Então, o que acontece? Pode acontecer em um certo momento da célula do corpo humano ou de demais animais, fabricar bastante proteínas em excesso, tá? E essas proteínas em excesso vão ser armazenadas. Então, esse armazenamento vai acontecer no complexo de Golgi. É como se fosse uma fábrica que, de repente, um certo dia, fabricasse muitos produtos. Esses produtos em excesso que não foram vendidos vão fazer o que com eles? Vão ser armazenados em um estoque, em um armazém. Então, esse armazém guarda os produtos em excessos fabricados na empresa. Da mesma forma que ribossomos e complexo de Golgi é o mesmo estilo. O ribossomos é como se fosse uma fábrica, o complexo de Golgi é como se fosse um armazém, um galpão que vai guardar aqueles produtos em excesso. Então, o ribossomos fabricou muitas proteínas, essas proteínas em excesso vão ser armazenadas no complexo de Golgi. É por isso que tem a função de armazenar. Retículo rugoso. O retículo rugoso tem a função de síntese
a síntese de enzimas e proteínas de exportação. O que acontece? Lembra que o retículo rugoso também é conhecido como retículo granuloso. Esse retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granuloso, recebe esse nome devido aos ribossomos que estão aderidos em cima dele. Então, o que acontece? Já que os ribossomos estão aderidos em cima do retículo endoplasmático rugoso, então a função do retículo endoplasmático rugoso é a fabricação de enzimas e também de proteínas. Lembra que enzimas é um tipo de proteína que tem a função de bem direto ao assunto, de quebrar os alimentos mais rápidos, tá? Então, quando você consome um alimento de forma geral, esse alimento precisa ser quebrado em pequenos pedacinhos. Quem consegue quebrar esse alimento em pequenos pedacinhos, fora a sua mastigação, são as enzimas, que a enzima é um tipo de proteína, tá? Retículo endoplasmático liso. Nessa tabela está aí, retículo liso. O retículo liso, também conhecido como retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo endoplasmático não granuloso. Recebe esse nome porque não tem ribossomos aderidos em cima dele. Então, observar na imagem, ele fica totalmente liso. É por isso que ele recebeu esse nome. Qual é a função do retículo liso? Síntese de lipídios e a desintoxicação. Então, síntese de lipídios, a fabricação de lipídios, lipídio é um grupo de substâncias na qual está óleos e gorduras. Então, a gente pode dizer que a função do retículo liso é fabricar óleo e gordura, tá? Então, o teu corpo e o corpo de demais animais e também dos vegetais fabricam óleos e gorduras graças ao retículo liso. Os lisossomos, a penúltima organela nessa tabela, tem a função de digestão intracelular. Então, quando você está comendo um alimento qualquer durante um certo dia, esse alimento, quando você engole, lá no final do processo, quem vai consumir esse alimento é os lisossomos. Mas também os lisossomos têm a função de proteção. Por exemplo, quando entra algum antígeno, ou seja, algum ser vivo estranho, algum corpo estranho dentro do seu corpo, por exemplo, bactérias ou vírus, os lisossomos têm a função de digerir esta bactéria que entrou no teu corpo ou este vírus também. Então, é por isso que quando a pessoa está infectada por bactérias, os lisossomos ficam ativos e ficam em grandes quantidades na região que está a bactéria. Por quê? Porque os lisossomos vão digerir esta bactéria, tá? Ou seja, digestão intracelular. Por último, o cloroplasto. O cloroplasto tem a função de fotossíntese. Uma observação, cloroplasto, nós animais, obviamente nós seres humanos, lembra que para a biologia e ciência de forma geral, nós seres humanos somos animais. Então, nós animais, as nossas células não possuem cloroplasto. Por quê? Porque nós não fazemos fotossíntese. Um exemplo de ser vivo que possui cloroplasto são as plantas. As plantas fazem fotossíntese porque as plantas produzem o seu próprio alimento, que é o açúcar. Então, a fotossíntese é a fabricação de açúcar através do raio solar e da água que está no solo. Então, a planta pega a água que está no solo através das raízes, capta o gás carbônico que está no ar através das folhas, e este elemento, gás carbônico e água, vão ser unidos através da luz solar. É por isso que planta gosta de sol, por causa que esse sol vai ser utilizado, a planta vai utilizar esse sol através das folhas para unir o gás carbônico com a água e com isso fabricar o açúcar, que é o alimento da planta. Este processo de união de gás carbônico, água, através do raio solar, recebe o nome de fotossíntese, tá? A palavra foto significa luz, síntese é fabricação, ou seja, fabricação através da luz. Fabricação de quê? De açúcar. Então, nós animais não fazemos isso, nós não fazemos fotossíntese. É por isso que nós não temos uma cor verde. E é por isso que as plantas, as folhas, têm essa coloração esverdeada devido ao cloroplasto que está presente dentro das folhas, tá? Esse cloroplasto tem a cor verde, por isso que as folhas têm essa tonalidade de cor. Por fim, repare que nós temos a diferença das organelas da célula animal e da célula vegetal. Repare nesta imagem que
a maioria das organelas presentes na célula animal, esse lado esquerdo, é igual da célula vegetal, tá? Essa célula na cor verde. Então, essa célula de cor azul, que representa animal, repara que quase todas as organelas estão presentes nela, que é a mesma coisa da célula vegetal, a de cor verde, tá? Então, só que preste bem atenção. O único detalhe é que existe organelas que está presente na célula animal, mas não está na vegetal e vice-versa, tá? Então, repare que na célula animal nós temos os centríolos e vacúolos, que são dois tipos de organelas que está exclusivamente na célula animal, mas só que não está na célula vegetal, tá? Então, repare que na célula vegetal nós temos também alguns tipos de organelas, três, na verdade só duas, tá? Que só está presente na célula vegetal. Por exemplo, o vacúolo central, tá? E os cloroplastos. Cloroplasto, como havia dito, que tem a função de fotossíntese. Então, essa organela de cor verde claro, que é o cloroplasto, está presente exclusivamente na célula vegetal, tá? Só que não está na célula animal. E também o vacúolo central, que é essa esfera bem grande de cor cinza, na qual tem a função de armazenar água, tá? Está presente na célula vegetal, mas só que não está na animal. Demais organelas estão contidas, por exemplo, retículo endoplasmático, retículo liso, lisossomos, mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, e etc. Então, as demais organelas estão em ambas as células, só que só quem possui centríolos e vacúolos é a célula animal. E só que quem possui vacúolo central e cloroplasto é a célula vegetal. Espero que vocês tenham entendido. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like. A gente se vê numa próxima aula com o núcleo da célula. Um forte abraço e até mais.